Bom dia, meus queridos alunos. Bora lá ficar a cara da riqueza hoje, que vocês sabem que tudo é química, né? Então, vamos revisar um pouco um conteúdo que é sobre misturas e vamos falar de um conteúdo novo que é a separação de misturas. Esses conteúdos, tá? Vou pedir a vocês para estarem fazendo os exercícios que já foi passado do livro de vocês e num próximo encontro iremos fazer as devidas correções e esclarecimento de dúvidas, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Relembrando o que é uma mistura, né? Então, aqui nós temos a definição. A mistura é formada por duas ou mais substâncias, cada uma delas denominadas componentes. Vamos relembrar o que eu falei em aula, né? Se a gente pegar um prato de arroz e feijão, isso é uma mistura, porque nós temos lá dois componentes, o arroz e o feijão. Então, mistura não é aquilo que no nosso dia a dia nós costumamos ver na hora das nossas refeições. Não é o ovo, não é o bife. Se eu colocar apenas arroz e feijão no meu prato, eu tenho uma mistura. É que a sociedade se apossa de alguns termos químicos, né? E depois vai fazendo uso de maneira equivocada. Por isso que nós aprendemos para ficar a cara da riqueza e não darmos essas gafes. A mistura, pessoal, ela pode ser homogênea, né? Quando nós não conseguimos diferenciar mais um componente da outra, uma substância química de outra, né? E quando elas estão sempre no mesmo estado físico, como por exemplo aqui, ó, né? Essa mistura aí que pode ser uma mistura de água e sal, água e açúcar, né? Nós não conseguimos mais diferenciar aqui aonde estava a água, onde está o açúcar, formando então o que nós chamamos de uma fase só, porque não conseguimos diferenciar as substâncias. E tudo que tem apenas uma fase é chamado de mistura homogênea. O ar que nós respiramos é uma mistura homogênea. A mistura também pode ser heterogênea, né? Quando nós conseguimos diferenciar os componentes dessa mistura e ou os seus estados físicos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a água e umas bolinhas que nós colocamos aqui dentro da água. Eu consigo ver as bolinhas e eu consigo ver a água. Eu consigo ver duas fases nessa mistura. Então, essa mistura é uma mistura heterogênea. Mas podemos ter misturas com mais do que duas fases. Podemos ter mistura com 3 fases, identificando 3 componentes, né? E podemos ter a mistura formada por 4 ou mais fases. E aí, nós chamamos isso de sistema polifásico. Lembrando que sistema é tudo aquilo que nós estamos observando naquele dado momento. Então, se nós observarmos este sistema, ele é um sistema formado por uma única fase, que é uma mistura homogênea. Então, ele é um sistema monofásico. Aqui nós temos um sistema, porque estamos agora olhando para esta figura, um sistema formado por 2 fases, as bolinhas laranjas e a água. Então, a gente diz que esse sistema é um sistema difásico. Quando o nosso sistema é formado por 3 fases, temos um sistema trifásico. E o sistema, como eu já havia dito,
com 4 ou mais fases, sistema polifásico. Um exemplo de uma mistura heterogênea com estados físicos diferentes é a água e o gelo. Né? Se nós pegarmos um copo de água e adicionarmos gelo nessa água, né, nós vamos conseguir ver a água no seu estado sólido, que é o gelo, e a água no seu estado líquido. Então, nós estamos vendo duas fases, portanto, uma mistura heterogênea com duas fases, um sistema difásico. E agora vamos para o que é novo. Isso daqui tudo vocês já haviam visto, só uma revisão. A separação de misturas, né? Aí vocês vão falar, Márcia, você é louca, né? A gente faz a mistura e depois vem para separar. Então, pessoalzinho, é assim. Muitas vezes interessa ao homem que a gente faça essa separação de misturas. E no nosso dia a dia, nós nos utilizamos de alguns métodos de separação de misturas dentro do nosso próprio lar. Só que não damos um nome desses processos, né, de separação de misturas. Aí o que eu sempre falo para vocês, eu não gosto de química, mas usa ela o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Mas vamos lá. Um exemplo muito legal sobre processo de separação de mistura. Petróleo. Petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos e é uma mistura homogênea, ok? Quando nós extraímos o petróleo do solo, nós precisamos separar esses hidrocarbonetos que constituem o petróleo para fazer uso deles para nós. Então, nós extraímos a gasolina, o óleo diesel, o polietileno, que é um plástico, o gás de cozinha, né? E por aí vai. Esse processo, devido ao tipo de mistura que nós temos, nós vamos usar um determinado processo. Não é assim, eu acho que eu vou usar esse. Não, temos que saber qual usar. Se a mistura é heterogênea, podemos utilizar alguns desses métodos de separação. Se a mistura é homogênea, podemos nos utilizar desses métodos aqui de separação. Aqui tem vários, tá, pessoal? Só que eu vou focar nos que são os principais, os que vão realmente interessar a nós, ok? Então, vamos lá, vamos ver os principais. Um dos principais métodos de separação de mistura, para mistura heterogênea, como vocês viram no gráfico anterior, é a filtração. A filtração é um processo de separação de misturas, onde nós separamos uma mistura heterogênea do tipo sólido-líquido. Onde vocês utilizam isso em casa? Quando chega a visita e a mãe fala, eu vou passar um cafezinho. Eu vou coar um cafezinho. Como vocês agora são a cara da riqueza, a próxima visita que chegar, um momentinho que eu vou filtrar o café. É muito mais chique, né, pessoal? Fala sério. O que acontece aqui? Nós temos a mistura sólido-líquido, é bem como o processo que temos em casa mesmo, né? Colocamos um papel de filtro, né? Jogamos essa mistura aqui, o resíduo, o sólido, vai ficar retido no filtro e o líquido irá passar, separando assim a mistura sólida do líquido. Uma outra maneira de se separar uma mistura heterogênea sólido-líquido é se nos utilizarmos da decantação, ok? Chegou a visita em casa. Nossa, eu fui filtrar o meu café
e eu não tinha papel de filtro. O que eu faço? Ah, lembrei da aula de química. O que eu vou fazer? Vou colocar água quente já, tá? Aqui, no caso aqui no exemplo, é água barrenta, mas vamos supor que fosse o café. Adiciono o pó de café. Não vou servir isso para visita, né? O que eu faço? Espero alguns minutinhos. Esse pó de café vai precipitar, vai ficar aqui embaixo, como nós já observamos no laboratório, né? Formar aqui o que nós chamamos de precipitado. E o líquido vai ficar em cima. Aí eu venho com outro recipiente, jogo o líquido e quando eu percebo que vai começar a cair o sólido, eu paro de adicionar aqui. Está feita a separação sem utilizar sequer o papel de filtro. Só tem um porém, ela não é tão eficiente quanto a filtração. Então, preferencialmente usamos a filtração, mas às vezes não há como. Se eu tiver uma mistura heterogênea do tipo líquido-líquido, aí nós podemos nos utilizar de um instrumento de laboratório que é o mais comum, ok? Que é o chamado funil de bromo, que vocês já viram no laboratório. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, né? Com duas fases, um sistema difásico, o óleo e a água, né? E com densidades diferentes, ok? Como é que eu separo isso daqui? O funil de bromo tem essa torneirinha. Coloco um becker aqui embaixo, né? Abro essa torneira, a água vai escoar. O óleo desce junto, obviamente. Quando eu percebo que vai começar a pingar o óleo, eu fecho a torneira. O que acontece? No becker fica a água e no funil de bromo fica o óleo, tá? Então, mistura heterogênea líquido-líquido, eu posso fazer uso dessa aparelhagem de laboratório. Agora, e se a gente tem uma mistura homogênea? Pessoal, mistura homogênea, vocês nem vão pensar. Mistura homogênea, eu vou usar a destilação para fazer essa separação. Essa destilação, ela pode ser simples, quando for uma mistura homogênea, sólido-líquido, ou fracionada, quando for uma mistura homogênea líquido-líquido. Então, vamos admitir que aqui nós tenhamos uma mistura de água e álcool, ok? Então, isso daqui é uma mistura homogênea, líquido-líquido. Esse esquema é de uma destilação simples, mas a maneira de se fazer o processo da destilação, simples ou fracionada, é a mesma. O que diferencia? Eu coloco na destilação fracionada uma torre de fracionamento aqui, tá? Ponto, só isso. Mas vamos lá, como é que seria essa separação? O álcool etílico, né, esse álcool gel que estamos usando em nossas mãos, ele tem uma temperatura de ebulição em torno de 78 graus Celsius. E a água, uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, como também já vimos em sala de aula. O que acontece? Eu aqueço isso daqui, coloco para aquecer, ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? O álcool vai passar para o estado gasoso antes do que a água, porque ele tem menor temperatura de ebulição. Vai passar para o estado gasoso, aqui em cima ele não tem por onde sair. Então, ele sai por essa saída lateral do balão de destilação, passa pelo condensador, onde será resfriado e retornará na sua fase líquida.
no seu estado líquido, né? Claro, isso daqui está sendo aquecido, né? Quando isso daqui parar de pingar, eu venho aqui, tiro o aquecimento, eu fico com a água aqui dentro e o álcool aqui. Se eu continuar aquecendo, a minha água também vai passar para o estado gasoso. E aí vai acontecer o mesmo processo e eu teria a mistura novamente. E não é o que queremos, né? Aqui, pessoal, é um fluxograma de um processo de separação de misturas. O que é um fluxograma? É um esquema, né, dos processos que eu vou utilizar para fazer a separação de mistura. É isso que é um fluxograma. Então, por exemplo, peguei uma mistura de areia e sal, ok? Sei lá, sou desastrada, estou fazendo uma reforma na minha casa, nessa época de quarentena, e deixei cair meio quilo de areia no meu saleiro. E agora? Não posso ficar saindo de casa, vou ter que arrumar um jeito de separar isso. Vou me utilizar do quê? Da química, né? Eu sou usar bom senso. Adianta eu fazer um processo de catação aqui? O que é o processo de catação? Olha o nome, catação. Catar, tá? Vou lá no saleiro, tá? Areia e o sal, tudo junto misturado. Vou pegar grãozinho de areia, grãozinho de sal, grãozinho de areia, grãozinho de sal. Não vai dar, né, pessoal? Isso vai demorar muito. Então, eu tenho que me utilizar de bom senso. Separação magnética, vou pôr um ímã aqui. O ímã vai atrair a areia? Não. Vai atrair o sal? Não. Então, não adianta eu usar separação magnética. Opa, mas areia e sal é uma mistura. Acabou ficando uma mistura homogênea, né? Entre dois sólidos. Onde eu sei que o sal se dissolve na água e a areia não. Olha que legal! Eu vou então adicionar água nesta mistura de sal e areia. Quando estamos adicionando água na mistura de sal e areia, chamamos isso de dissolução fracionada. E aí o que vai acontecer? O sal dissolveu na água, mas a areia não. A areia ficou lá no fundo do nosso recipiente, formando um precipitado. Ficamos, então, com uma mistura heterogênea, sólido, que é a areia, líquido, que é a água salgada, a água com sal dissolvido. Mistura heterogênea sólido-líquido, ou utilizamos a filtração ou a decantação. Por que aqui está a filtração? Porque ela é mais eficiente. O que vai acontecer na filtração? A areia fica retida no papel de filtro, né? E no copo nós vamos pegar a água salgada, mas queremos separar a água do sal. Agora nós temos uma mistura homogênea. Mistura homogênea, o que nós poderíamos usar? Destilação. Mas como eu estou na minha casa, eu não tenho os aparelhos de destilação, eu não tenho balão de destilação, eu não tenho condensador. O que eu vou fazer? Evaporação. O que vai acontecer na evaporação? A água vai passar para o estado gasoso, o sal é sólido, né? Então, ele tem uma temperatura de fusão e ebulição muito alta, ele não vai conseguir passar para o estado gasoso. Então, eu separei a água do sal, né? Então, aí, meus queridos, o que fica é isso. Eu tenho que analisar o tipo de mistura que eu tenho, se é homogênea ou heterogênea, e aí procurar aplicar
o melhor método de separação de misturas. Às vezes, como neste exemplo, utilizamos mais de um método. Aqui nós utilizamos dissolução fracionada, filtração e evaporação. Então, aqui para separar a areia e o sal, eu me utilizei de 3 métodos de separação de misturas. Pessoalzinho, anotem as dúvidas, né? Façam a lição, né? E para a semana que vem iremos fazer a correção e esclarecer as dúvidas, ok? E por hoje é isso. Tenham todos aí um ótimo dia. Beijos!